Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje mais um dia, né? Vamos ver que dia que é hoje, dia 29 de abril. Praticamente o mês está acabando, né? Amanhã já termina. Como tá passando rápido esse ano. Jesus, misericórdia. E agora é 21h04. Muita shalom, Viviane. Muita notícia aí, né? Hoje eu fiquei até triste, tanta notícia ruim. Ai, meu Senhor amado. Se a gente não sabe que Jesus está para voltar, a gente fica triste, né? De ver o nosso país sendo saqueado, o nosso país sendo colocado abaixo, né? Que triste. Paz, Sara, seja bem-vinda. Como é triste, né? Ver o seu país, graça e paz, Val. Ver o seu país sendo dilapidado, né? Boa noite, Simone. O país nosso sendo dilapidado por homens que não têm compromisso com nada e com ninguém. Shalom, Andréia. Muito triste, irmãos, muito triste. Mas quando a gente lembra que faltam somente pouco tempo para a volta de Cristo, aí nós nos damos conta, né, que o Brasil é um país bem-aventurado. Boa noite, Aline, porque essa gente só conseguiu pôr a mão no país agora, no final de tudo, né? Então, o que alegra o coração da gente ainda, né, é saber que eles não vão fazer do país o que eles querem fazer. E isso é muito bom, entendendo? Graças a Deus, Luciana, hoje eu melhorei. Então, assim, agora à noite me deu um pouquinho de pressão baixa, mas eu tô bem, graças a Deus. E eu fico só observando, sabe? Mas que dá uma tristeza, dá, né? De ver esse povo aí na frente, esses senaqueribes do inferno, né? Entregando o nosso país para a bandeira chinesa, né? Colocando, diz que até Brasília vai ser pintada de vermelho, né? Diz que até Brasília vai ser pintada de vermelho. Vocês imaginam? Mas eu louvo ao Senhor porque faltam 691 dias para o término da geração da figueira. 691 dias para o término da geração da figueira. Eu estava escutando uma live do Javier Palacios hoje, uma live antiga dele, de 2019. E lá ele fala o seguinte, que nós temos até 2028. E ele faz mas só que ele faz no calendário gregoriano, né? Ele não faz no calendário judeu. Então ele diz o seguinte, que nós temos pouco tempo, em 2019, hein? Ele falou, nós temos até 2028. Boa noite, Lucas. Então o prazo para nós aqui é até 2028, nós, né? Os filhos de Deus, a gente não sabe se ainda as coisas continuam para ter, né? A ira de Deus ser derramada, né? Boa noite, Patrícia. Porque a ira de Deus nós não vamos passar, nós não vamos pegar a ira de Deus. Isso aí é nítido, claro, né? A Bíblia está clara nisso, né? Mas aí eu fico pensando, né? Vocês já pararam para pensar o que esse povo que está no Planalto Central, para os zumbis, esse povo que está no Planalto Central fazendo o que estão fazendo, não sei se vocês viram hoje, se você mora numa sítio, numa fazenda, e botarem fogo na fazenda, eles podem tirar a fazenda de você. Eles têm direito de tirar. E não foi nem o Congresso que fez a lei. Quem fez a lei foi o dinossauro. Entendendo? Então, a gente fica triste, né? Porque a gente é brasileiro, a gente gosta da nossa terra, né? A gente gosta da nossa terra. Então, a gente fica chateado, muito triste de ver. Mas a gente fica muito alegre de ver que, como Cuba, né? Exatamente, não querem que plante, exatamente isso. Cuba, né? Cuba, quantos anos, né? Há quantos anos Cuba está daquele jeito? O povo não pode plantar, é proibido plantar em Cuba, não sei se vocês sabem. Uma terra que foi a terra
a terra maior produtora de açúcar do mundo. Vocês sabiam que Cuba era o maior produtor de açúcar e de laranja do mundo? Hoje, a terra, além de não produzir, eles não podem plantar nada. Se o governo pegar uma criação de galinha, se o governo pegar um boi, a família é toda presa. Vocês já pararam para pensar nisso? E nós vamos passar um pedacinho disso daí, mas não tudo, porque Jesus vem vindo. Então Deus poupou o Brasil. Como Deus ama o Brasil, né, irmãos? Como Deus ama o Brasil. Eu fico assim, triste de um lado, mas feliz do outro, de ver Deus poupando a nossa terra. América do Sul, né? Vamos colocar América do Sul. Deus poupando a América do Sul daquilo que eles querem fazer. Paz, Vânia. E do jeito que estão aí, eles vão, na volta de Jesus, eles vão direto para o Lago de Fogo, junto com o chefe deles, né? É para lá que eles vão, entendeu? Então é doído, mas vamos louvar o Senhor, exatamente tudo para ficar na dependência. Na verdade, a dependência é o seguinte, é que eles querem que o povo morra, né? Eles querem que o povo morra. Essa terra aqui, eles venderam uma parte dela para o Irã e a outra parte para a China. A verdade é essa. Uma parte do norte está vendida para o Irã. Boa noite, Graciele. E o restante do país está vendido para a China. A minha região aqui é praticamente toda vendida para a China. Triste, né? Muito triste. Mas é isso aí. Vamos olhar para o reino de Deus, né? Para o reino dos céus, porque a nossa redenção está chegando. Entendendo? Nossa redenção está chegando. O Senhor vai agir. O Senhor vem vindo com mão forte. Boa noite, Alberto. Então, nós temos, como é que diz? Um compromisso com Deus, né? É colocar as nossas vidas no altar. Caminharmos com passos seguros à Nova Jerusalém. Amém? Eu queria ler com vocês aqui, para a gente se preparar, né? A gente ver o que Jesus está falando para nós, né? Os conselhos dele para a nossa vida, nada como a gente ouvir dele próprio os seus conselhos, né? Eu queria que você, se pudesse, abrir a tua Bíblia em Mateus 5, o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Vamos observar aqui o que o Senhor quer conosco, né? Diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se, aproximando-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava dizendo, olha que lindo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Aliás, desculpa, o reino dos céus. Irmão, você já parou para pensar o que é pobre de espírito? Tem um monte de gente que chama o outro, né? Esse aí é um pobre de espírito. Você já fez isso? Você sabe o que é ser um pobre de espírito? Eu gostaria que alguém me respondesse. Boa noite, Marisa. Vocês sabem o que é ser um pobre de espírito? Presta atenção, irmãos. Isso aqui é coisa séria. Tem gente que xinga os outros. Você é um pobre de espírito, não sabe nem que está abençoando a pessoa e está achando que está xingando. E não é. O pobre de espírito, meu irmão, é aquele... faz parte da humildade espiritual. Mas o pobre de espírito é aquele que não tem inveja. É aquele que tem a língua dentro da boca, não calunia ninguém, não fala mal dos outros. É aquele que... Exatamente, que tem um só Espírito, o Espírito Santo, exatamente. É aquele que não procura estar enfiado na vida dos outros. É aquele que não procura o mal dos outros.
é aquele que não tem raiva dos outros, é aquele que tem a visão da águia, ele está sob a direção do Espírito Santo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ô, meu irmão, só nisso aqui eu podia terminar aqui. Que já tá, a mensagem tá dada. Não é não? A mensagem aqui já tá completa. Ele é o grande de espírito. Esse pobre de espírito que o povo xinga, né? Você é um pobre de espírito. Pobre de espírito. Graças a Deus que ele é pobre de espírito. Louvado seja o Senhor, porque os pobres de espírito herdarão o reino dos céus. Que coisa mais linda, né? Bem-aventurado os que choram. Exatamente, morte da vontade da carne e viver na vontade do Espírito, isso. Olha aqui, ó. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Irmãos, tem dia que a gente chora, né? De ver o mundo do jeito que tá. A gente chora por ver certas situações. A gente chora por não conseguir chegar no coração do próximo. A gente chora por ser mal interpretado, né? Existem várias coisas que a gente chora. Eu nunca me esqueço de um testemunho que eu ouvi quando eu era menina. Eu tinha uns 14 anos mais ou menos, adolescente. E foi um grupo de irmãos vieram na igreja aqui visitar o povo aqui, eles vieram de Goiás. E no meio desses pastores que vieram, veio um senhor que ele tinha acabado de se divorciar. Escuta isso. A esposa o abandonou e diz que o dia que ele foi fazer a como é que diz, a audiência com o juiz, né? Diz que ela humilhou tanto ele. Ele sempre foi um homem crente, mas ela se desviou dos caminhos do Senhor. E ele contando, né, o testemunho que ela humilhou ele assim, deixou ele abaixo de cachorro. E diz que ele chegou em casa, ele estava tão destruído, que do jeito que ele chegou, ele se ajoelhou no chão da cozinha da casa dele. E ali ele derramou lágrimas. Ele disse que ele escutava as lágrimas dele caindo no chão. Eu nunca me esqueço desse testemunho. Toda vez que eu lembro que Jesus vai enxugar as nossas lágrimas, eu lembro desse homem. E diz que ali ele colocou nas mãos de Deus tudo que ele tinha ouvido, porque ele sempre foi um homem fiel, ele nunca traiu a sua esposa, sempre foi um homem fiel e do nada ela virá com ele daquele jeito, chegar ao ponto que chegaram. E ele disse que ali ele chorou, que ele fez uma poça. E ele levantou dali e foi no banheiro. Quando ele voltou, ele não achou mais a poça d'água, a poça de lágrimas. Ele não achou a poça de lágrimas. E diz que quando ele falou, meu Deus, quem enxugou a minha poça de lágrima? Diz que ele escutou assim, o meu anjo recolheu as suas lágrimas e elas estão debaixo do meu altar. Eu acho isso maravilhoso, eu lembro disso, eu me encho de alegria. Irmãos, você sabia que o anjo de Deus recolhe as suas lágrimas? Você sabia disso? Aquele homem, quando contou aquilo marcou tanto. Eu era menina, né, de 14 anos, mas aquilo marcou tanto a minha vida, que até hoje eu me lembro daquilo, sabe? Eu me lembro, quando eu leio essa aqui, eu lembro dele, assim, eu vejo ele na minha frente. Ele lá na frente da igreja contando, né? E diz que daquele dia, quando ele escutou aquilo, que Deus tinha mandado o anjo recolher a lágrima dele, a lágrima ele estava dentro de um odre, debaixo do trono de Deus. Diz que ele dormiu aquela noite em paz. Diz que a paz que excede a todo entendimento entrou no coração dele. E nunca mais ele chorou por causa da esposa dele. Nunca mais ele teve
Boa noite, Cleide. Nunca mais ele teve a sensação, né, de tanta humilhação como ele passou. Seja bem-vinda, Ed, ou Ed, não sei ele ou ela, não sei quem é aqui. Nunca mais ele passou por aquilo, nunca mais ele teve aquele sentimento. E ele conseguiu prosseguir a vida dele. É assim, irmãos, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Você é mansa? Como é que você é aí? Edneia? Ah, obrigada, Edneia. Obrigada por ter falado quem é você. Você é manso? O que você é? Ou você é uma bomba que você explode a todo momento? Pergunta aí para você, não precisa responder aqui não. Paz, doutor Ivânio. Só pensa aí quem você é. Para entrar no reino dos céus, bomba não vai entrar. Vai ser difícil uma bomba entrar no reino dos céus. Irmãos, isso daqui é o nosso caráter. Jesus está falando conosco para nós limparmos o nosso caráter. Nós temos novas criaturas nele. Primeiro, ser pobre de espírito. Somente habitar em você o Espírito Santo de Deus. O segundo é, se você chora, você vai ser consolado. Você é manso. Já 3 características. Manso. Quiser ser manso. É você ouvir, irmão. Ouvir e pensar para falar. É você ouvir e muitas das vezes engolir um sapo bem grande que atravessa na garganta e fica difícil de engolir, mas com jeitinho você vai lá e engole. Ser manso, meu irmão, é não revidar. Ser manso, meu irmão, é você olhar para a cruz de Jesus e ver o que ele passou, ver o que ele sofreu, e ele não revidou, e ele ainda disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Tá entendendo? Isso é ser manso, meu irmão. O momento que você explode, não é ser manso. Jesus explodia poucas vezes, né? Ele explodiu, acho que uma vez só ele explodiu feio, né? No templo, quando ele viu os mercadores no templo. E ele sabia que aqueles mercadores estavam mancomunados com os líderes do templo, né? Os saduceus, né? Acho que é os saduceus. E ali eles estavam todo mundo ganhando junto, fazendo comércio na porta do templo de Deus, né? Dentro do pátio do templo, comerciando, fazendo câmbio. Jesus vai, ele não aguenta. E ele derruba as mesas e ele chicoteia todo mundo e ele diz, né? Ladrões e salteadores. Marisa, não é fácil, mas não é impossível. Não é fácil, mas não é impossível. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu falo por mim. Eu tinha todas essas características ruins aqui, eu tinha tudo. Eu era rica de espírito, era briguenta, era uma bomba relógio, tá? Eu era uma bomba relógio. Nada mansa, pensa num cabrito, era eu. Ou seja, você sabe que o cabrito é o bicho mais difícil de um laçador laçar, né? Entre o cabrito e a ovelha, aliás, laçador é o bicho mais fácil de um laçador laçar. A ovelha não, a ovelha é o bicho mais difícil do laço chegar. Eu louvo a Deus, irmãos, que Deus me desconstruiu. Eu sofri, olha, sofri muito. Eu sofri horrores na desconstrução da minha vida. Vocês não têm noção. O Cabrito descreve bem. O Cabrito tem todos esses, como é que diz, essas características aqui. Mas eu louvo a Deus hoje por ter sido desconstruída. Sabe por quê? Porque hoje eu não enxergo o meu vizinho, eu não enxergo o meu parente
como como é que eu posso dizer para você, como meu inimigo. Não. Eu enxergo da seguinte forma: eu vejo o que tem. Exatamente, mansidão é fruto do Espírito, exatamente. Eu enxergo como a águia, entende? Eu não consigo enxergar para a pessoa tendo raiva, eu tomo cuidado, né? Porque muitas das vezes você tá junto daquilo que te faz mal. Presta atenção. Você tá junto de quem quer o mal contra a tua vida, você também faz a pessoa pecar. Então, para que não haja pecado de um lado e para o outro, você fica de longe, você se afasta. Como? Abraão, você acha que Abraão se separou de Ló por causa de quê? Para ele não pecar e Ló também não pecar, porque ia ser um conflito eterno entre eles. Entendeu? Ia ser um conflito eterno. Então ele falou: Ló, escolhe para que lado você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló era mais velho, Ló era tio dele. Ló poderia, aliás, Abraão era tio dele. Abraão poderia ter escolhido a terra que ele queria. E ó, eu vou para cá e você vai para lá. Não. Ele mandou que Ló escolhesse. E Ló escolheu a melhor parte. Mas para Abraão, toda a terra era maravilhosa porque Deus tinha mandado ele para lá. Então ele sabia que do pedregulho Deus ia fazer suscitar a plantação. Do pedregulho, da terra cheia de pedra, Deus ia fazer verter água. Enquanto Ló não. Ló olhava o que estava na aparência, né? Ló olhava o que estava na aparência. Tem pessoas que precisam da nossa oração e outras do nosso amor. Exatamente. O senhor falou uma coisa muito séria. Eu tô nessa primeira aqui, ó. Eu só oro, mas eu quero ficar de longe, entendeu? Porque não dá certo. Junto não vai dar certo. Jamais vai dar certo. Vai ser uma constante problema. Então, para que a gente não venha ter problema, então a gente acaba se afastando. Isso é ter entendimento. Sabe, na boa você se afasta e você só fica na oração: Senhor, tenha misericórdia. Em nome de Jesus, tenha misericórdia. E assim a gente vai caminhando, assim a gente vai andando, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Meu irmão, o que é ter fome e sede de justiça? É você andar na verdade. É você buscar ser justo. É você buscar andar dentro da retidão da palavra. Shalom, Vanise. É você buscar, meu irmão, fazer justiça em tudo aquilo que você for fazer. Você não trazer dano para a vida de ninguém. Isso é bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. É aqueles que aprendem dentro da palavra de Deus a justiça do Criador. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericordioso. O que é ser misericordioso, né? O que é ter misericórdia do próximo? É você olhar para aquela alma necessitada e o teu coração se compadecer e você agir por ele. Você agir por ele. Quantas vezes, né? Eu tive uma vizinha, terrível essa vizinha minha. Quer dizer, quando eu era criança, né? E ela passava aqui em Maringá, agora também tem, né? Mas antigamente, quando eu era criança, Maringá tinha muita gente que vinha do Nordeste. E eles vinham com a roupa do corpo. Eles vinham, então era muita mendicância nas ruas, eles vinham na estação ferroviária aqui. E quando chegava tempo de frio, então, porque o frio de hoje nem se compara com o frio que era quando eu era menina aqui. Aqui, quando geava, de manhã cedo não saía água da torneira. E era 10 da manhã que a água começava a descongelar no cano da torneira. E aquele povo vinha
e eles vinham mesmo só pela misericórdia do Pai. E essa vizinha, nossa, quando passava alguém pedindo uma comida, um prato, né, um prato de alimento para poder se alimentar, para poder ficar inteiro, ela pegava, irmãos, um saco e enfiava a pedra dentro do saco e dava. Eu vi várias vezes ela fazer isso. Eu brincava com a filha dela e eu contava para minha mãe. A minha mãe ficava apavorada. O fim dessa mulher foi tão trágico, tão trágico. Primeiro que ela chegou em casa um dia, a filha tinha acabado de se suicidar. Só para você ter ideia. A filha, essa menina que brincava comigo, se suicidou com 25 anos. Esperou os pais viajarem para uma cidade aqui perto para visitar os parentes em Apucarana. Ela sabia mais ou menos o horário que a mãe ia voltar. E ela deu fim na vida dela. Eu acredito que ela morreu na hora que eles estavam entrando em casa. Entenderam? Era uma mulher que terminou a vida sem ninguém do lado dela. Sozinha. Uma mulher que não tinha compaixão de ninguém. Olha, irmãos, eu vou dizer para vocês, eu não sou santa não, tá? Mas eu digo uma coisa, eu não tenho coragem de negar um prato de alimento para uma pessoa. Eu não tenho coragem, sabe? Eu posso, até minha filha outro dia falou, mãe, não fica dando coisa na porta de casa, que nós duas sozinhas, passa muito nóia aqui, né? Passa muito fumador de crack, aqui perto tem uma cracolândia aqui. Cuidado, mãe. Eu falei, olha, Deus vai guardar. Deus vai guardar. Não dá, sabe, o coração não deixa. Sabe, o coração fica temeroso. Porque a gente olha e fala, meu Deus, podia ser eu numa situação dessa. E Deus não deixou. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Meu irmão, como é que é teu coração? É cheio de malícia? Como é que tá ele? Limpa ele. Os dias estão chegando. Não vai demorar muito. Nós precisamos fazer uma limpeza. Graça e paz, Franci. Tá entendendo? Precisamos fazer uma limpeza. Às vezes, sabe, tem umas teias de aranha lá no cantinho do coração, sabe? Um jeitinho brasileiro de ser. Lá no cantinho do coração, a gente precisa desfazer dessas teias de aranha. Tô falando de mim também. Sou eu junto. Entendeu? Nós precisamos pedir a Deus todo dia, Senhor, mostra o meu pecado. Eu tô falando para todos nós, irmãos, não é só para você aí não, é todos nós. Todos nós somos pecadores, tá? Ninguém aqui é santo, ninguém. A gente procura estar diante de Deus, mas somos tudo errado. Mas vamos fazer um concerto com o nosso coração. Vamos fazer um concerto, pedir para o Senhor todos os dias, Senhor, mostra o meu pecado. Mostra o meu pecado. Exatamente, falta empatia das pessoas. Irmãos, nós precisamos mudar o nosso ser. Precisamos mudar, porque no céu não vai entrar de qualquer jeito. Nós estamos nos preparando para a jornada por rumo à vida eterna. Nós não estamos em qualquer jornada, não. É uma jornada que você não leva bagagem. A bagagem que você está levando, você vai ter que desfazer dela. Você vai ter que deixar essa bagagem no meio do caminho. Vai ter que deixar no meio do caminho. Não tem tempo para você ficar brigando com essa bagagem. Você precisa orar, clamar ao Senhor. Senhor, mostra para mim os pecados da minha infância. Irmãos, eu comecei faz alguns anos atrás, que o Senhor começou a tocar no meu coração para eu orar, pedindo perdão a Deus pelos pecados da minha infância. Tô falando sério. E eu comecei a orar a Deus. Na madrugada eu ficava aqui fora orando, e eu sempre gostei de orar com as minhas mãos levantadas. Eu não posso ajoelhar porque meu joelho não ajuda. Então, se eu ajoelhar para levantar, fica difícil.
Então, o que que eu fazia? Eu levantava minhas mãos aqui no fundo de casa e clamava ao Senhor: Senhor, me mostra os meus pecados. E um dia, o Senhor me fez lembrar, que eu nem lembrava mais. Como é que diz? Eu gostava muito, quer dizer, eu gostava não. Os meus irmãos, para poder pegar dinheiro do meu pai, escuta isso, eles falavam assim para mim, ó, se você pegar 20 cruzeiros, né, na Cruzeiro, 20 cruzeiros no bolso do papai, eu te dou um chocolate. E eu era louca por chocolate, né, menina. E eu entrava de pontinha de pé no quarto do meu pai, pegava a calça do meu pai, carregava para dentro do banheiro, ia lá, tirava, ele sempre estava com o bolso cheio de dinheiro, tirava vintão e levava para meus irmãos. E isso não foi uma e duas vezes, foram várias vezes. E meu pai, claro que via, né? Meu pai não era bobo. É claro que ele via, só que não falava nada porque eu era o dodói dele, então ele ficava quieto. Mas, irmãos, eu naquela madrugada, quando Deus me mostrou, me fez lembrar disso, eu passei uma semana pedindo perdão. Eu passei uma semana pedindo perdão, entendeu? A gente é terrível, né? Eu falava, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa em nome de Jesus, porque eu fazia aquilo na esperança de ganhar um chocolate dos meus irmãos e fazia para eles, mas eu estava pecando. Perdoa o meu pecado, perdoa o meu pecado. Entendeu? E assim, meus irmãos, a gente vai caminhando, né? Vai pedindo para o Senhor nos libertar das nossas amarras. Boa noite, Paula. Vai pedindo para o Senhor nos libertar daquilo que nós fizemos de errado. E isso vai limpando a nossa vida. Eu pegava para comprar sonho que passava na rua. Aqui em Maringá passava muito, era, como é que é o nome? Quebra-queixo. Não sei se você conhece o quebra-queixo, era uma delícia também. Então, a gente fazia as mazelas da gente, né? Criança tem pecado, sim, irmão. Criança tem pecado. A criança é um adulto pequenininho, entendeu? A criança é um adulto pequenininho. Como o velho é um adulto velho, né? Quantos velhos estão, graça e paz, Clarinda. Quantos velhos estão nas penitenciárias, né? Quantos velhos? Porque ficam velhos fazendo mal. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você é pacificador? É, quebra-queixo é uma delícia. Aqui eu nunca mais vi alguém que venda, mas é bom. Gente, vocês são pacificadores? Vocês são aqueles que não contam as coisas para não dar problema? Aqueles que não querem ver, que não querem ver um ir para cima do outro, porque a Bíblia diz que 6 coisas Deus aborrece, a 7ª seu coração abomina. Qual é? Irmãos que criam contenda entre outros irmãos. Nós precisamos ser pacificadores. Nós precisamos, irmãos, colocar paz entre nossos irmãos, não colocar guerra. Quando você faz uma fofoca, você está trazendo guerra. Quando você fala, olha fulano, tá vendo fulano ali, falou mal de você, falou isso, falou aquilo. Cuidado, você está trazendo guerra. Você está trazendo mal-estar, você está saindo da categoria de pacificador e está entrando na categoria do abominável. 6 coisas Deus aborrece. A 7ª, o seu coração abomina. Qual é a 7ª? Aqueles que criam contenda entre irmãos. Em vez de pacificar, não. Põe mais fogo na situação, põe mais gasolina na fogueira. Os pacificadores, irmãos, serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Irmãos, eu queria comentar uma coisa com vocês. Presta bastante atenção no que eu vou falar, para você ficar esperto com o que vem por aí. Você tá vendo esse trelelê todo aí de
8 de janeiro, né? Prendendo o povo aí, que foi para, né? Foi fazer, como é que fala? Passeata, estão vendo isso? Então, isso tudo que está fazendo, prendendo o Bolsonaro, né? Prendendo esse, prendendo aquele, né? Gente que só falou suas ideias, só falou o que acha. Você sabe aonde é que eles vão chegar? Você sabe? Você pode ver o seguinte, que agora eles já estão botando que terra que pegar fogo, o governo vai tirar da pessoa. Isso é comunismo. Mas sabe aonde é que eles vão chegar? Nesse negócio de prender as pessoas? Em nós. Aqueles que professarem a sua fé. Aqui na minha cidade hoje saiu uma notícia o seguinte. Presta atenção, a notícia que saiu hoje é aqui, dentro de Maringá, com um prefeito que é adventista, professor da escola sabatina. Ele fez uma lei que aqueles que virem coisa errada no seu vizinho vão ganhar dinheiro por denunciar o seu vizinho. Tá entendendo? Presta atenção. Presta atenção. Aqueles que virem coisa errada no vizinho vão ser remunerados se denunciarem na prefeitura. Entendeu? Na agenda do que maio, junho será exatamente, tá tudo andando. Então presta atenção, eles já estão acostumando o povo a beneficiá-los se eles dedurarem. Na Inglaterra, eu vi uma notícia que a família que for achada orando dentro de casa, o vizinho que denunciar vai receber uma quantia em dinheiro também. Então, na Inglaterra não se pode mais uma família orar. Eu não sei se vocês lembram, em Santa Catarina houve um caso desse. No tempo do troço aí, né? Do Duvid 91, né? O Duvid 91. Eles pegaram uma família que estava o pai, a mãe e as crianças dentro de casa, fazendo um culto doméstico. Os vizinhos denunciaram, a polícia bateu lá e prendeu o povo. Entendeu? Exatamente, doutor Ivane. Por isso que eu falei ontem, tem que morar fora da cidade. Morar lá nas... Sabe, onde tem uma casa aqui, a outra lá na frente. Você tá entendendo? É por aí que tem que ser. Não more em aglomerados. Não more em aglomerados. Não more. Não more em prédio de apartamento. Escuta o que eu tô falando. É a tal da fofoca. Fofoca é maledicência, né? Irmãos, está tudo, o povo está sendo ensinado a cada dia ficar pior. Nós vamos sofrer perseguição por causa da justiça. Vocês vão ver o que vai ser de crente começar a ser preso daqui para frente. Escuta o que eu estou dizendo. Mas o Senhor está dizendo, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por causa de Cristo. Bem-aventurado, ele está dizendo bem-aventurado. Mas injuriado por quê? Por causa do amor de Cristo. Perseguido por quê? Por causa de Cristo. Não é perseguido porque você fez coisa errada, não, por causa de Cristo. Eles vão te caluniar, vão dizer mal contra você, contra mim, por causa de Cristo. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Irmãos, você só tem que entender uma coisa. Presta bastante atenção. Você precisa compreender
que nós já estamos em derradeiros momentos. O que você tem que fazer agora é se preparar para passar esses últimos dias. Nós temos 692 dias para o término da geração da figueira. Aliás, 691, desculpa. Jesus disse que não passaria essa geração sem que todas essas coisas vos aconteçam. Presta atenção, 691 dias vai dar perto de março de 2027. O Javier Palacios conta pelo gregoriano. Então, se for pelo calendário gregoriano, nós vamos até dia 14 de maio de 2028. Se for pelo calendário, escuta isso, pelo calendário hebreu, nós vamos até o dia 26 de março de 2027. Tá entendendo? A conta que eu estou fazendo aqui é a conta no calendário hebreu. Presta atenção. A conta que eu tenho aqui comigo é pelo calendário hebreu. A conta que o Javier Palacios faz é pelo calendário gregoriano. Então, eu não sei qual é o calendário que Deus vai usar, mas eu acredito que seja o hebreu. Se for o hebreu, é 360 dias. Se for gregoriano, é 365. Então, vamos ficar em alerta. Então, marca essas datas, 26 de março de 2027 ou 14 de maio de 2028. Esses são 80 anos no calendário hebreu e 80 anos no calendário gregoriano. Vamos observar o que vai acontecer. Vocês podem ver que as coisas estão acelerando. Os acontecimentos estão um atrás do outro. Olha aí, ontem ganhou o cara que é progressista no Canadá. Então, quer dizer, a agenda do dinheiro virtual não vai parar, não vai estacionar, ela vai avançar. E ele já está agora procurando guerra contra o trombeta, né? Já está procurando guerra contra o trombeta. Hoje, isso, 26 de março de 2027. E o outro é 14 de maio de 2028. Isso. Exatamente. O primeiro é calendário hebreu, o segundo é calendário gregoriano. Hoje nós estamos vendo aí a Índia e o Paquistão já estão em estado já de erupção. Nós estamos vendo as tarifas do Trump derretendo a China. A China está derretendo, mas assim mesmo a China se coloca numa posição de alto grau, porque eles têm a tecnologia mais avançada que o americano. Nós estamos vendo Israel também, a maior guerra em Israel. Meus irmãos, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Nós estamos achando que a guerra mundial, né? Ela já começou. A guerra está no mundo inteiro. Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. A Primeira Guerra Mundial, ela se concentrou na Alemanha, Rússia, na Europa. E nem foi toda a Europa. A Segunda Guerra Mundial foi toda a Europa, mas não chegou no Brasil. Estouraram aí um navio brasileiro para ver se o Brasil entrava na guerra, né? Mas não foi uma guerra, não chegou mísseis aqui nos Estados Unidos, nem na América Central, nem aqui na América do Sul. Então não foi uma guerra exatamente mundial. Mas a guerra que está agora, ela é mundial. Por que ela é mundial? Por que ela é mundial? Porque em cada lugar as pessoas estão se atritando, as famílias estão se matando, os homens na rua já não olham mais. Já não olham mais para o seu amigo, para o seu vizinho que está andando na rua com você, com olhos bons. Eles olham com olhos para te arrebentar se brincar muito.
Nós já não andamos em paz nas ruas das cidades. As grandes metrópoles, então, a situação está tensa. É irmão contra irmão. Lembra quando foi a eleição? Não essa agora, já da anterior. As famílias se dividiram. Quando chegou o negócio no braço, piorou a situação. Um tentando acusar o outro, um tentando acabar com a vida do outro. Olha o mundo, meu irmão, o mundo está numa guerra mundial. Não do jeito que nós conhecemos lá atrás, não. É uma guerra diferente. É uma guerra de divisão. É uma guerra que está sendo colocado de um lado os bodes e do outro lado as ovelhas. Repara para você ver. A irmã Ruth, mas já está sendo separado do povo de Deus? Já. Mas no meio dessas ovelhas também tem aqueles que não conhecem a palavra de Deus, mas são pessoas boas. Pessoas que lutam pela verdade. Pessoas que Deus vai guardá-las, porque eles vão passar o milênio. Irmãos, nós estamos há pouco tempo. Nós não temos muito tempo. Então nós precisamos olhar para 5 de Mateus e tentar fazer tudo isso que está aqui. Buscar do Senhor a capacidade de nós podermos ser achados dignos de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do Filho do Homem. Entendeu? Então, meu irmão, que você possa nessa noite observar tudo isso. Você possa pedir perdão pelos teus pecados. Você possa olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e buscar dele aquilo que você precisa para poder ser digno de herdar a vida eterna. Isso é cada um por si. Eu não vou te salvar, você não vai me salvar. Não existe salvação por atacado, existe salvação individual. Entendeu? A salvação é individual. O que nós fazemos aqui é compartilhar a palavra do Senhor, né? A gente compartilha a palavra dele. A gente, que nem eu tô aqui hoje, né? Tô falando aqui, gente, a gente precisa ser manso, a gente precisa ser pobre de espírito. A gente precisa, né, chorar e entregar nossas lágrimas para Deus. A gente precisa ter, como é que diz? Ser manso, parar de ser uma bomba que explode a todo momento. Explode com qualquer um. Se não fizer o que você quer, na hora que você quer, você vira uma bomba atômica. Nós precisamos ser misericordiosos, limpos de coração, pacificadores. Nós precisamos somente ser perseguidos pela causa de Deus. Entendeu? E nós vamos nos exultar e alegrar, porque é grande o nosso galardão no céu, se assim procedermos. Porque como perseguiram os profetas, vão perseguir vocês também. Tá entendendo? Então, meu irmão, abre a tua mente para entender aquilo que Deus quer. Abre a tua mente para compreender a boa, agradável e maravilhosa vontade do Pai. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome honrado do teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos, Senhor, diante da tua presença, te louvando, bendizendo o teu nome, te agradecendo, Senhor, porque na tua palavra nós encontramos aquilo que nós precisamos para limpar o nosso caráter. Como é difícil, Pai, a gente se limpar das mazelas que o pecado nos deixou. Como é difícil a gente lutar contra nós mesmos, Pai. Como é difícil, Senhor, a gente combater a nossa própria carne. É mais difícil que combater os outros. Como é difícil a gente
colocar a nossa carne em estado de humilhação. Mas, Pai, nós precisamos aprender, porque aquele que não se humilhar até o pó não vai herdar a vida eterna. Não vai conseguir herdar a vida eterna. Nós precisamos entender que nós precisamos estar vestidos de saco, cobertos de cinza, com o nosso rosto em terra, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo que as tuas muitas misericórdias nos cubra e que nós possamos, Pai, estar diante do teu Filho. Dignos, Senhor, dignos diante do teu Filho. Pai, eu te peço pelos meus irmãos que estão aqui nesse caderninho. Tu sabes cada um que está aqui. Tu és, Senhor, aquele que conhece a necessidade de cada um. O Senhor conhece o caráter, temperamento de cada um. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós temos um desejo de herdar a vida eterna. E eu sei que os meus irmãos estão aqui ouvindo, porque eles também têm desejo de herdar a vida eterna. Então, Pai, eu te peço, olha por nós. Muitos de nós não têm entendimento. Muitos de nós não conseguem compreender, Pai, mas o teu Espírito Santo nos faz compreender a tua boa vontade, tua boa, agradável vontade, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, sê conosco, nos ajuda, nos faz lembrar dos nossos pecados, para que nós possamos pedir perdão e possamos crescer e chegar à estatura de varão perfeito. Sara, Pai, as nossas enfermidades. Nos ajuda, Senhor, a ter a força da águia. Nos ajuda, Senhor, a voar no mais alto monte, lá quebrar o nosso bico, arrancar a nossa pena e sair de lá, Pai, uma águia renovada. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda, nos ajuda. Eu te louvo, Pai, por todos que estão aqui, por aqueles que ainda vão ouvir essa live. Que a tua mão de misericórdia, tua mão de poder esteja sobre cada um. Abençoa teu povo. Guarda-nos. É o que eu te peço, é o que eu te louvo. Em nome de Jesus de Nazaré, que vive não só por hoje, mas para toda a eternidade. Amém e amém. Meus irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor, que o Pai abençoe a todos. Uma noite de paz em meio a tantas informações. Saiba de uma coisa, Jesus breve voltará e nós precisamos estar agarrados nas vestes do Senhor Jesus. Amém? Fiquem na graça do Senhor, que o Pai abençoe a todos. Amém e amém.